Ela estava no comando da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e agora é a nova secretária da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. E uma das prioridades de Fábia Reis, se não a principal bandeira do governo Jerônimo Rodrigues, é o combate à fome. Tanto que foi criada uma secretaria própria para lidar com o tema. É sobre o assunto, bem como os desafios na gestão da nova Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, que a gente conversa agora com a nova secretária da pasta, Fábia Reis. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Quero aqui também saudar todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Prazer e agradeço a oportunidade de fazer este diálogo com vocês. A gente também agradece por ter aceitado o nosso convite. E o que a senhora já pode antecipar para a gente sobre o que está desenhado para uma maior assistência à população menos favorecida da Bahia, em especial, para o combate à fome, para o maior desenvolvimento social do Estado, que ainda se ressente de uma condição pouco favorável para grande parte da população, não é? Certeza, Jefferson. Nós temos aqui já orientado, todos nós estamos acompanhando as falas do nosso governador Jerônimo, seja na sua mensagem na Assembleia Legislativa, no dia 1º, assim como reiterada na posse a sua equipe de secretariado. Ele já definiu toda essa, com muita determinação, foco para que a gente possa acolher os baianos e baianas que estão em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, e, portanto, esse é um trabalho que será uma frente de muitas mãos. O que o nosso governador tem chamado justamente de um mutirão, sensibilizar vários setores da sociedade para que a gente possa fazer esse debate e a gente, nas diferentes frentes, possa cada um fazer a sua contribuição. Do ponto de vista do desenho, de como nós, de maneira intersetorial e articulada, em breve o nosso governador fará justamente, como também já sinalizou, seu processo de transparência, de diálogo com a imprensa, a divulgação desse trabalho primoroso que ele já nos pediu, com rigor e com celeridade. O que eu socializo aqui com o nosso público nesse momento, a Bahia é um estado de dimensões gigantescas, nós temos aí os nossos 15 milhões de habitantes, que também já com foco delimitando os dados, levantando o diagnóstico. A Bahia, no ranking nacional, é o segundo estado com o maior número de famílias cadastradas no CadÚnico. Nós chegamos aí a 3 milhões de famílias cadastradas, significa dizer aí 9 milhões aproximadamente de pessoas, assim como também no programa, hoje Auxílio Brasil, mas já desde aquele banco de dados vinculados ao Bolsa Família, que já é sinalizado também pelo ministro Wellington Dias, que volta a configurar também como nome do programa Bolsa Família. Então, nós temos aqui já bem os dados, identificamos de segurança alimentar aproximadamente dos nossos baianos, 62% vive algum nível de insegurança alimentar, seja leve, moderado ou grave, e aí tendo as gradações, grave considerando justamente aquelas pessoas que têm ausência do alimento, da refeição, que é, sem dúvida, por aí que o nosso governador já nos determina e encomenda uma ação efetiva e célere. A senhora iniciou sua trajetória política no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, não é? No MST, e depois de passar pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, se tornou titular da pasta de promoção da igualdade, agora está à frente da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social. O que podemos ter como alento para, por exemplo, esses setores em especial, os trabalhadores sem terra, aqueles que ainda enfrentam a desigualdade, não é, no trato das políticas públicas? Tem alguma ação específica para esses setores, secretário? Sim, o estado da Bahia é uma referência do ponto de vista nacional. Nós tivemos uma conjuntura muito recrudescida, todos nós acompanhamos esse processo, redução de todos os programas sociais, isso impacta na vida dos brasileiros e, efetivamente, também aqui dos nossos baianos. Mas nós seguimos com um conjunto de políticas, como, por exemplo,
as ações voltadas para a agricultura familiar aqui, através da Secretaria da SDE, do Desenvolvimento Rural. Então, também nós fomos referência ao longo desse período em manter as ações de assistência técnica, de inclusão socioprodutiva, do governo Rui Costa, quem aqui publicamente reitero a confiança e agradeço pela oportunidade nesses anos à frente da CEPRAME, e também ações no campo da educação, que assegura justamente a alimentação escolar, além de um conjunto de outras frentes das políticas sociais que o governo da Bahia manteve ao longo desse tempo, de maneira sem o suporte necessário do governo federal, como, por exemplo, as ações voltadas para as cisternas vinculadas à segurança hídrica, também a ação do restaurante popular, que vincula justamente hoje no desenho da SEADES, que é a Secretaria, agora recém-criada, da Assistência e do Desenvolvimento Social. Então, esses programas que já vinham aqui tocando e dando esse apoio à nossa população, eles serão, obviamente, assegurados, fortalecidos, mas também com esse desafio da inovação, que é a conjuntura, que as urgências precisam. Então, qual é a diretriz e orientação recebida do governador? É justamente nós alimentarmos, valorizarmos as boas práticas e experiências que nós tivemos aqui da agricultura familiar, portanto, o público da reforma agrária, o público das comunidades tradicionais, numa ação que várias secretarias têm programas vinculados, seja da assistência técnica, na área da saúde, na área da educação, sejam mantidos e fortalecidos, assim como buscar o espelhamento com o que será o desenho do governo federal. E nós temos agora a alegria de celebrar esse novo momento da democracia, tendo à frente a liderança do nosso presidente Lula. Todos nós pudemos acompanhar ali naquela mensagem da subida da rampa, mas também na sua fala, completamente coerente com todo o discurso durante a campanha, de incluir as pessoas, de combater o desemprego, de combater a fome, fazendo com que mais pessoas possam viver dignamente em nosso país e nosso estado. Então, a diretriz é justamente fortalecer os nossos sistemas, como, por exemplo, o sistema de segurança alimentar e nutricional no estado da Bahia, ter a sua vinculação também com os órgãos de controle, e aí o nosso conselho, que já foi reeditado pelo nosso ministro, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui no estado também se manterá nessa construção para que a gente possa inovar também e fortalecer. Porque já temos de programas de cisterna, da segurança hídrica, dos restaurantes populares, mas também nessa ação que, para além da gestão que nós faremos, porque o auxílio do Bolsa Família voltará, aliando, recadastrando as famílias aqui no estado, isso tem um impacto direto na economia, na vida das pessoas, para que elas possam fazer as suas aquisições de seus alimentos, mas também a gente vincular com ações de inclusão socioprodutiva, evoluindo isso em diferentes níveis e escala. Então, o primeiro momento é atacar as pessoas que estão em estado grave de segurança alimentar, que é a ausência do alimento, fazendo essa oferta, e a gente já tem uma rede aí que pode, sem dúvida, nos apoiar. Dando destaque também para o nosso conselho da assistência, do nosso sistema da assistência social. Secretária, bom dia, Ernesto. Olá, Ernesto. Secretária, em 2007, quando o agora deputado federal Valmir Assunção, seu marido, era secretário, na época a secretaria tinha uma configuração diferente, mas tinha também essa tarefa, né? A gente já tinha o Bolsa Família consolidado e a Bahia tinha 1.600.000 famílias vinculadas ao programa, uma parte, exatamente por estar exposto à situação de insegurança alimentar, e uma parte desse contingente também estava vinculado à agricultura familiar. Eu estou fazendo esse contexto para dizer que a agricultura familiar da Bahia, naquela época, e aí já se vai um bom tempo, era uma, e hoje está bem diferente, talvez, com esse impulso dos programas com a Aliança Produtiva, Bahia Produtiva, etc. Né? Então, a agricultura familiar da Bahia hoje, inclusive, produz para exportar, né? Nesse cenário, considerando o tamanho do problema da fome, qual vai ser o papel dessa pequena agricultura, que já não é tão pequena assim, pequena no tamanho das propriedades, mas no volume de produção já expressivo,
E de que maneira a Secretaria pretende se relacionar com a sociedade civil, já que há inúmeras iniciativas, a exemplo da FEComércio e várias outras instituições que também se mobilizam nesse esforço contra a fome? Total disposição. Essa é uma política, Ernesto, que ela é transversal, sistema. Precisa haver uma integração, tanto do conjunto dos órgãos das secretarias de governo. Nosso governador já fez também essa afirmativa, esse grande chamamento, como também, por se tratar de uma política que se integra, seja da assistência social, o Sistema Único da Assistência Social, seja vinculado ao nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, nós temos, além dos nossos conselhos, com participação da sociedade civil, também essa grande rede vinculada às outras secretarias, como você muito bem destaca, o papel da agricultura familiar, uma relação que será aí fortalecido também o PA Alimento, o PA Leite, que vem dessa produção justamente dessa rede. Então, ao mesmo tempo que você fortalece para que as pessoas que estão em condição de segurança alimentar, elas permaneçam, tendo, portanto, as suas rendas garantidas, e esses programas são complementares. Assegurar quem está no campo já da segurança alimentar, como também você propiciar essa virtuosidade do sistema, fazendo com que a gente possa fazer chegar o alimento, e o alimento saudável à mesa de quem está aí naquele nível grave, como eu tenho aqui repetido algumas vezes, para que a gente possa compreender que nós temos diferentes tipos e diferentes modalidades desse fenômeno, desse grave problema que é a fome, e exigindo de nós, portanto, o que você já destacou aqui, esse esforço, envolvimento das várias redes e da própria órgãos também, todos articulados e integrados. A senhora fala aí na transversalidade, né? Por exemplo, o Bolsa Família ele foi criado a partir da unificação de programas existentes como o Bolsa Escola, o Vale Gás, etc. E foi tudo reunido no Bolsa Família. Isso permitiu que o Ministério tivesse um ganho de eficiência na máquina burocrática do MDS muito notável, né? Aqui no Estado, a gente tem, por exemplo, o auxílio estudantil, que na época da pandemia foi muito importante para as famílias dos estudantes da rede estadual, mas era um programa mais ou menos na linha da distribuição de renda ou de garantia da segurança alimentar, mas tocado por uma outra secretaria, que era a Educação. Com base nesse exemplo do que os governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma fizeram com a unificação dos programas sociais, está no radar do governo fazer coisas semelhantes para aumentar a eficiência, o controle sobre a concessão desses benefícios? Então, o desenho nós faremos justamente quando todas as secretarias se consolidarem. Se chegarmos ao entendimento que temos, por exemplo, fluidez, fortalecimento, fazendo essa integração, obviamente isso será apreciado pelo nosso governador. O que nós temos hoje? Nós temos, como reiterando aqui, o nosso sistema da assistência social já nos dá uma condição forte, tanto da relação do Estado com os municípios, através do repasse de fundo a fundo, isso será fortalecido, já temos previsão, inclusive, de um orçamento já suplementar nessa ação, que fortalece os nossos sistemas, os CRAS, quem está na ponta, que recebe as pessoas em vulnerabilidade, como também cada um com a sua especialidade. Porque vamos pensar a segurança, a alimentação escolar tem ali toda uma expertise que pode ser melhor e potencializada se ela tiver uma gestão direta da própria Secretaria de Educação, o que não tem absolutamente nenhum prejuízo do ponto de vista da ação, porque nós estamos pensando justamente de maneira integrada. Por isso que o governador também vinculou uma coordenação para atuar na temática vinculada à Casa Civil, ali, que será justamente esse papel de convergir, de gerenciar, de nos coordenar e alinhar as diferentes ofertas de ações pelas diversas secretarias. Então, a nossa coordenação, que a gente está chamando aí também da coordenação Bahia Fome Zero, por enquanto, até a gente alinhar também com o que o nosso presidente Lula anunciará, o nosso ministro Wellington Dias, neste campo específico, ela fica com essa centralidade. Então, a melhor forma do desenho, em termos de celeridade, inovação e enfrentamento, a gente apresentará ao governador para sua apreciação no passo seguinte.
Está conversando aqui com a Fábia Reis, que é a nova secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia. A gente tem observado um alinhamento entre o discurso do governo Lula com o governo do Estado nesse quesito combate à fome, colocando isso como uma prioridade. Em nível nacional, secretária, a gente tem também ouvido falar que são 33 milhões de famintos e aproximadamente 100 milhões de pessoas que passam fome também, 33 numa condição mais vulnerável. E na Bahia, qual é o tamanho atual dessa fome? Inclusive por conta da pandemia, foi muito divulgado também que houve um aumento dos famintos, não é? A insegurança alimentar aumentou durante a pandemia. A senhora já teve acesso, já está com esses números atualizados. Qual é o tamanho da fome hoje na Bahia? Então, nós temos já nossos 15 milhões de habitantes aí, 62%, como mencionei, vive algum tipo de insegurança alimentar. Então, 62% da população, nós estamos falando aí aproximadamente de 6 milhões, 7 milhões de pessoas, e é preciso, obviamente, que no estado grave nós temos esse dado em menor percentual, é 18% da nossa população em estado grave. Nós estamos refinando agora esse dado. Não sei se vocês ouviram, mas inclusive nosso ministro Wellington Dias tem pedido as bases do dado do programa que foi agora colocado. Teve algumas situações que puderam gerar algumas distorções, nada que invalide o histórico e a estrutura, mas ele está refinando justamente essas informações para que a gente possa agir com um dado mais assertivo e uma ação também. Então, aqui na Bahia, nós modularemos essa gradação entre esses 62% que estão em insegurança alimentar, para que a gente possa, nesse recorte, atuar. Como também a gente vai observando no campo rural, nós temos um percentual, já os dados aqui, nós temos um percentual também, que nós temos pessoas em segurança alimentar, como também entre pessoas negras em relação às brancas, também essa diferença, há uma presença maior, como também entre as mulheres em relação ao público de homens. Então, nós precisaremos segmentar o conjunto desses dados para, como mencionei, oferecer um desenho adequado e uma ação efetiva para o povo da Bahia. Porque esses são dados, não é à toa que tanto o nosso presidente Lula como o nosso governador Jerônimo definem esse como fenômeno principal a ser atacado. A fome ela é estrutural, porque a pessoa, na ausência do alimento, como ela tem perspectiva de sonho, de esperança, e pode pensar em outras agendas, como o trabalho, poder pensar em cuidar da sua saúde, e que isso, portanto, vem de maneira a ser pensada num campo multidimensional, das várias dimensões da vida. Então, o papel da saúde, o papel da educação, o papel de estender essa mão imediatamente às pessoas que passam fome na ausência do alimento. Essa é a nossa preocupação de primeira ordem, que não nos exclui, obviamente, de pensar a qualidade desse alimento, a forma como essas famílias vão poder ter acesso às condições dignas, né, de viver. Eu acho super acertado, para mim, uma honra, um orgulho, um desafio gigantesco. Estamos aqui ainda nos estudos, no aprofundamento, porque nós não podemos errar e nem falhar com essas pessoas que precisam hoje de políticas públicas e de políticas públicas fortes em tempo bastante célere, porque, como todos nós sabemos, quem tem fome não pode esperar. É isso aí. Fábia Reis, secretária da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, com um desafio, como bem disse, enorme pela frente. Então, olhe, boa sorte nessa empreitada e muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte sempre com a gente. Bom dia e até uma próxima, secretária. Eu agradeço, Jefferson, Ernesto, muito obrigada pela oportunidade, a todos os ouvintes, um abraço a todo o nosso sistema da segurança alimentar e da assistência social e todos os nossos parceiros. E deixo aqui a mensagem, o compromisso renovado com o povo da Bahia. Liderado pelo nosso governador Jerônimo, nós superaremos a fome e as desigualdades sociais, bandeiras já elegidas por ele como foco principal da sua atuação. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h51 na Tarde FM.